Hello, galera do Interativo, tudo bem? Bom, aqui é a Luana de inglês e hoje esse vídeo ele vai para a turma do primeiro ano do ensino médio, certo? No qual foi o nosso último conteúdo visto em sala, que seria os comparative adjectives. Lembrando que nós vamos falar também dos comparativos e superlativos, certo? Então, vamos lá. Quando nós falamos de comparativo em inglês e superlativo, nós vamos falar sobre o uso do adjective plus o than, tá? Que seria o mais aqui. Então, quando nós falamos de algum comparativo, é utilizado para a gente comparar, né? A gente está falando entre duas coisas, certo? Entre uma coisa e outra. Nesse caso, sempre um prevalecerá mais do que o outro, tá bom? Quando a gente fala do superlativo, é quando a gente diz que algo ou alguém é mais do que tudo, né? É o mais de todos, certo? Então, aqui eu coloquei alguns exemplos para o comparativo. My car is more expensive than yours. Então, meu carro é mais caro do que o seu. Estou fazendo uma comparação entre o meu carro e o seu, certo? Agora, se eu falo my car is the most expensive than my family, ou seja, meu carro é o mais caro de toda a minha família. Então, eu não fiz comparação nenhuma. Estou dizendo que o meu carro é o mais caro, certo? Então, aqui está a diferença entre os comparatives e superlativos. E aí, quando a gente fala sobre esse conteúdo, a gente traz duas abordagens diferentes, tanto para o comparativo quanto para o superlativo, certo? Então, vamos lá. Quando eu falo aqui, né, dos adjetivos, quando a gente quer falar sobre o comparativo e o superlativo, nós trazemos algumas regras, tanto para o comparativo, tanto para o superlativo, e aí vem a questão da dificuldade para entender comparativos e superlativos em inglês. Vamos lá. A primeira regra é para os adjetivos curtos. Mas, professor, o que seria esse adjetivo curto? O adjetivo curto é o adjetivo que ele teria, no mínimo, 3 sílabas, tá? Ou menos que 3 sílabas. Para o comparativo, quando nós vamos conjugar esses adjetivos, utilizamos o ER no final. E para os superlativos, utilizamos o EST no final, certo? A segunda regra é para as palavras que terminam em E. Seja para o comparativo, só vamos acrescentar o R, tá? E para o superlativo, só vamos acrescentar o ST. Se a palavra termina em Y e antes do Y a gente tem uma consoante, para o comparativo acrescentamos o IR e no superlativo acrescentamos o IST. Só que nesse caso a gente corta o Y da palavra e acrescenta essas duas últimas aqui, esses dois últimos sufixos, ok? Vamos para o próximo slide, que aí aqui no exemplo vocês vão conseguir visualizar melhor. Por exemplo, my dog is bigger than yours. Então, eu estou comparando. Então, professora, como é que eu posso entender a diferença entre o comparativo e o superlativo? Toda vez que vocês observarem e tiver o than na sentença, ele vai ser um comparativo. Por quê? Porque o than, ele significa do quê? Então, eu vou estar comparando uma coisa a outra e vou estar dizendo que uma coisa é melhor, é mais alta, é mais fria, é mais baixa do que a outra coisa. Então, esse than, ele já vai dar a ideia de comparação. Então, my dog is bigger than yours. Então, meu cachorro é maior do que o seu. Agora, se eu diz que o meu cachorro é o maior, né? My dog is biggest. Então, aqui observe, né? No comparativo, eu utilizei a sigla o ER, na verdade, que o sufixo. E no superlativo, eu utilizei o ST de acordo com a regra, certo? Aí, eu venho para o adjetivo nice, tá? Para o comparativo, eu só fiz acrescentar o R, como na regra. Bob is nicer than John. Então, Bob é mais legal do que John. E para o superlativo, eu digo que Bob is the nicest man that I have met. Certo? Então, Bob is the nicest man that I have met. Então, Bob é o cara mais legal que eu já conheci. Certo? Então, observem que para o comparativo, o R no final. E para o superlativo, no caso do adjetivo nice, o ST, na verdade, né? E aí eu venho para o adjetivo que termina em Y, que seria o adjetivo happy. Então, she was happier than us. Então, ela era mais feliz do que nós. Então, eu fiz uma comparação. I'm sorry, guys. Ok, vamos continuar aqui. Um errinho básico de percurso, mas vamos continuar para não perder aqui o vídeo. Então, vamos lá. Então, aqui, né? Observe que eu falei aqui, she was happier than us. Então, ela era mais feliz do que nós. Então, observe ó, a comparação, o than. E she was happiest girl. Então,
ela era a garota mais feliz. Ó, mesma coisa. Cortei, no caso do comparativo, cortei o Y, acrescentei o IR. E no caso do superlativo, cortei o Y e acrescentei o IST. Ok, galera? Vamos para o próximo slide. E aí eu venho para a regra geral, que seria para as palavras que nós chamamos de CVC. São as palavras que nós chamamos de CVC, que é consoante, vogal, consoante, certo? Então aqui, CVC, né? Por exemplo, o adjetivo big, ele é uma CVC, né? Consoante, vogal, consoante. Quando nós falamos aqui, ó, do comparativo, o que é que acontece? Nós dobramos, ó, a última aqui, ó, dobramos a última letra e acrescentamos o ER, certo? No caso de comparativo. No caso do superlativo, mesma coisa, né? Aqui, superlativo big, a gente faz o quê? A gente dobra a última letra e acrescenta o EST, tá bom? No caso da palavra hot, aqui tá um erro, tá? Que não tem esse THE aqui para o comparativo. Comparativo a gente não usa o artigo D. Então, hotter, tá? Então, elimina isso aqui, hotter. Então, dobra a última consoante, acrescenta o ER. E no caso do superlativo, a mesma coisa, né? Dobra a última consoante, só que eu acrescento o EST. Lembrando que estamos falando somente dos adjetivos curtos, para a regra de adjetivos curtos. E eu coloquei até uma observaçãozinha aqui, ó. Para o superlativo é necessário utilizar o artigo D antes da conjugação dos adjetivos. Então, é necessário ter o artigo DHE, certo? Que indica o mais, né? Como se fosse esse D aqui, tá? Essa palavrinha aqui. É como se ele dissesse que o mais quente, certo? Se a gente fosse traduzir assim para o português. E aí eu falo dos adjetivos longos. Quando a gente fala dos adjetivos longos, já é totalmente diferente a conjugação. Por quê? Porque a gente não acrescenta IST, a gente não acrescenta IR, nada disso. Para os adjetivos longos, no comparativo a gente usa a palavra more, com o adjetivo aqui no meio, e o than. Então, more than. E para o superlativo, nós vamos utilizar a palavra the most, certo? Vamos aqui no exemplo que fica melhor para vocês visualizarem. Então, aqui, exemplo de adjetivos longos. I am more intelligent than her. Então, eu sou mais inteligente do que ela. Observem que o adjetivo intelligent é um adjetivo longo. Então, por isso eu utilizo o more. E aí eu falo, I am the most intelligent girl. Eu não fiz comparação minha aqui com ninguém. Eu quis dizer que eu sou a mais inteligente, certo? Aqui, water is more necessary than food. Então, eu comparei a água à comida. Quer dizer que a água é mais o que? Importante, né? Mais necessária do que a comida. Mas se eu digo que water is the most necessary in the world, ou seja, eu não estou comparando a água com nada. Estou dizendo que a água ela é a mais importante do mundo. Certo? Então, deu para entender um pouquinho sobre a diferença dos comparativos e dos superlativos, os adjetivos longos, adjetivos curtos e as regras necessárias. Certo? Bom, eu tinha deixado para vocês também uma atividadezinha, mas antes dessa atividadezinha, vou falar sobre os adjetivos irregulares. Mas, professora, só tem esses 3? Não, não tem somente esses 3. Tem outros adjetivos que são considerados adjetivos irregulares. Porém, nós vamos ver esses 3 aqui, certo? Mas o que seria esse adjetivo irregular? Seria um adjetivo que ele vem seguido than para o comparativo, tá? E para o superlativo ele vem seguido do artigo de, certo? Bom, esses adjetivos irregulares são adjetivos que eles não mudam, ou eles mudam a sua forma. Mas ele muda como? Muda totalmente. For example, o good é o adjetivo bom, né? Para o comparativo ele vira better e para o superlativo ele vira best, certo? O bad, que significa mal, tem um adjetivo aqui para o comparativo ele vira worse e para o superlativo ele vira the worst, tá? Mas também temos outros adjetivos irregulares. Temos exemplos de vários adjetivos irregulares que nós vamos ver durante a nossa aula, ok?